Museu na Natureza. Querido leitor, ouvinte, que se permitiu visitar o passado através dos contos desse livro. Para começo de conversa, é importante explicar para você sobre o meu lar, que possivelmente é seu lar também. Antes de tudo, uma apresentação. Meu nome é Grisalba Pena. Sou uma feliz moradora dessa linda região da Serra do Rio do Rastro. Você e sua família provavelmente me conhecem como um pássaro grande e esbelto que aqui geralmente chamam de curicaca ou carucaca. Os cientistas e as pessoas que se interessam por aves no mundo inteiro me chamam de Pteristicus caudatus. Esse é meu nome científico e de todas as aves da minha espécie. Chique, né? Agora você já sabe meu nome e podemos começar a tratar sobre esse lugar especial chamado Ecomuseu Serra do Rio do Rastro, sendo palco das histórias que você vai conferir daqui para frente. O museu é como uma casa, que guarda a história contida em cada objeto que mora ali. Ao mesmo tempo, o museu pode ser espaço de pura contemplação, onde as pessoas observam os itens a ponto de lhes despertar os sentimentos mais diversos e profundos. O museu pode ser feito de passado ou não. Ele pode refletir, envolto por dúvidas ou respostas, sobre o mundo e a humanidade. Assim como um museu, o Ecomuseu busca reviver memórias locais, mas vai além das coleções de obras de arte ou coisas antigas. Ele também tem o objetivo de lembrar as pessoas sobre a cultura e a natureza presentes em um lugar específico. É comum que ecomuseus estejam em áreas rurais, onde a comunidade participa do cuidado e valorização de tudo o que faz parte dele, que pode incluir lugares históricos, paisagens que tenham a ver com a cultura, tradições, agricultura, flora e fauna e mais um montão de elementos. Você deve estar se perguntando, como uma simples carucaca sabe de tudo isso? Bom, posso lhe dizer que minha casa fica na grande árvore ao lado da sede do Ecomuseu de Lauro Miller. E como sou muito curiosa e possuo uma boa audição, acompanho tudo o que acontece para a manutenção desta unidade de preservação. Desta forma, me considero praticamente uma museóloga, uma estudiosa sobre o tema desse museu tão importante. O nascimento do nosso Ecomuseu aconteceu no ano de 2013, mesmo ano em que meu ovinho se quebrou e eu saí de dentro dele. Nesse ano, foi aprovada uma lei que definiu a criação, os objetivos, local de funcionamento, área, dentre outras características que o Ecomuseu deveria ter. Como hoje consegui uma boa janta, achei muitos besouros no tronco e estou com tempo livre para prosear. Vou contar para você, a pedido da escritora desta obra, sobre os objetivos das unidades museológicas, que são os temas que estão presentes no Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. São 3 unidades museológicas principais: a unidade ambiental, a unidade geológica e a unidade histórica. A unidade ambiental tem relação com a pesquisa, o cuidado e a preservação da natureza nas encostas da serra. Você já parou para imaginar quantas espécies diferentes tem aqui pela região? Só de pássaros, o grupo que faço parte, já foram registradas 272 espécies. Esse número aumenta constantemente devido ao grande número de aves que ainda temos para encontrar aqui nesse território e ao enorme interesse do pessoal que gosta desses animais. Meu amigo João Paulo Durante, que é um observador da natureza, me contou que ele e seus colegas já avistaram diversos bichos nas encostas da Serra de Lauro Miller, como coati, o animal símbolo do município, gato do mato, muito parecido com o gato doméstico. Gato mourisco possui pelagem cinzenta e é maior que o gato de casa. Leão-baio ou puma, o segundo maior felino das Américas, só é menor que a onça pintada. Irara e lontra, que são parecidas, mas a irara é maior. Gambás de vários tipos, cutia, cuíca de 3 listras, tem o corpo de um ratinho, mas é da família dos cangurus. Caxinguelê, um esquilo brasileiro. Macaco bugio, macaco prego, tatu-galinha, tamanduá-mirim, graxaim do mato, igual uma raposinha cinzenta. Mão pelada, semelhante ao guaxinim americano. Ouriço, ratão do banhado, parente do castor. Capivara, lebre, um tipo de coelho muito grande e rápido. Zorrilho, um bichinho muito fedorento quando está acuado, e é igual aos gambás de desenho animado.
entre outros mamíferos, além dos diversos répteis, anfíbios e peixes. Não posso deixar de citar as plantas que estão presentes naturalmente na Serra do Rio do Rastro. São tantas e tão lindas! Um projeto importantíssimo está sendo feito pelos pesquisadores do Herbário Padre Dr. Raulino Reitz, da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, para conhecer e ensinar sobre a flora do ecomuseu, principalmente as plantas ameaçadas de extinção e as endêmicas, aquelas que só existem aqui, como a Sterionica pinnatisecta, uma pequena margaridinha que vive agarradinha nos paredões rochosos, entre as nuvens. Além dela, o ecomuseu também é lar de outras espécies que só podem ser encontradas nas encostas da Serra Geral em Santa Catarina, como a Begônia squamipes, uma begônia que possui lindas flores brancas e frutos com pequenos chifres, e a Calyptra malva catarinensis, um arbusto de flores roxas que recebeu seu nome científico em homenagem ao nosso estado. Impressionante, não acha? A unidade geológica também envolve a pesquisa, preservação e divulgação da formação geológica, coluna White e das primeiras estruturas de extração do carvão. Essa tal coluna White não é a coluna que fica nas costas não, tá bom? Só para você não confundir. Aninhada em cima das telhas da sede do Ecomuseu, já ouvi uma palestra de professores que vieram do Rio de Janeiro com suas turmas da faculdade só para conhecer a nossa serra e essa bendita coluna. Vou explicar resumidinho o que é para você, para não ficar por fora do assunto. A coluna White é uma coluna estratigráfica, ou seja, é uma descrição das camadas de solo e rochas presentes em um determinado local que são formados por diferentes processos como vulcões, erosão, etc. Ao saber informações sobre esses materiais, é possível conhecer a idade das rochas e o que aconteceu durante sua formação em milhões de anos. O responsável por essa descrição aqui foi o geólogo americano Israel Charles White, que apresentou um relatório sobre o carvão em 1908 ao ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas do Brasil na época, o Dr. Lauro Severiano Miller, que depois daria o nome ao município. Neste relatório é possível identificar os lugares onde dá para reparar as principais características do solo e das rochas locais. Bem nesses lugares, 17 ao todo, foram construídos pilares de concreto, onde estão descritas as explicações referentes a cada pedaço de chão estudado pelo Sr. White e outros cientistas. Esses pilares estão às margens da rodovia SC 438, desde o centro de Lauro Miller até o topo da serra. Vale a pena conhecer! Sabe o que eu achei mais legal dessa história? É que, em teoria, esse mapa das nossas rochas e solo é compatível com um mapa que está lá na África, Sistema Karoo. Ou seja, possivelmente há milhões de anos atrás, esse território formava apenas um grande bloco com as mesmas características. Depois, o grande continente foi se separando e o oceano foi ocupando os espaços entre a Terra, até chegar à formação que conhecemos atualmente. Que loucura! Lauro Miller nos fazendo compreender mais sobre a história do mundo. Falando em história, isso nos leva à próxima unidade. Unidade Histórica tem como objetivo a pesquisa, preservação e divulgação da história da formação do município, imigração, mineração e tropeirismo. Soube de uns livros da Biblioteca Municipal Joacir Manuel da Silva que contam detalhes de como tudo aconteceu. Eu, que não sou boba, fui pedir emprestados esses livros com nomes bem parecidos e sugestivos. A História de Lauro Miller, escrito por Valmir Souza, e Lauro Miller, a História, do escritor Arnaldo Lopes. Como sou uma ave e não sei ler, pedi para a Joana Beth me contar. Ela soube me explicar direitinho como tudo aconteceu. Primeiro, os tropeiros passavam e paravam para descansar perto da serra. Eles teriam sido os primeiros a identificar o carvão. O imperador da época quis pagar para ver e enviou estudiosos como Jules Parigot para saber se tinha ou não tinha carvão mesmo. Dizem por aí que os engenheiros também queriam descobrir se aqui havia ouro e pedras preciosas. Mas nesse caso, parece que se enganaram feio. Ou pelo menos não procuraram direito pelo tesouro dos jesuítas. Enfim, confirmaram. Realmente tinha muito carvão. Nada de ouro, mas muito carvão. Logo abriram uma mina a fim de retirar esse material do subsolo e vendê-lo. Mas para fazer isso precisava de pessoas dispostas a trabalhar.
A notícia da necessidade de gente com vontade de meter a mão na massa, ou nesse caso, meter a pá no carvão, se espalhou. Em busca da oferta de emprego e da facilidade de transporte por conta da estrada de ferro inaugurada em 1884, no início dos anos 1900, muitas famílias italianas das cidades de Uruçanga e Treviso começaram a vir e colonizar essas novas terras. Muito antes da chegada dos primeiros colonizadores nas matas densas e no fundo dos vales, os verdadeiros donos viviam. Eram os indígenas da nação Guarani, principalmente os Xokling e Caingangue, que tiveram fortes conflitos com os italianos e estavam se instalando. Os Xokling eram o principal grupo que estava localizado na região do Ecomuseu. Eles tinham uma linda relação com a natureza e os colonizadores estavam interessados em derrubar madeiras para utilizar para diversas atividades, o que levava às brigas e à morte gradual dos Xokling. A professora Simoni Oliveira Fontanella fez um mestrado sobre os indígenas de Lauro Miller. No documento que a Joana me mostrou, a professora explica que eles eram nômades, ou seja, estavam sempre se mudando em busca de alimentos. Caçavam e comiam frutas, pinhões, mel e larvas. Uma dieta maravilhosa. Acho que você também gostaria de tudo, menos das larvas. Acertei! O pinhão era um dos principais alimentos e era consumido cru ou cozido, em conserva ou assado. Para preparar a comida e se aquecer, faziam fogo esfregando 2 pedaços de madeira ou levando às brasas quando se mudavam. As mulheres faziam panelas de barro, cuidavam das crianças e ajudavam a construir as cabanas com varas finas cobertas por galhos e folhas. Os homens caçavam e pescavam, além de fabricarem as armas e cestas de fibras vegetais. Tudo era dividido igualmente entre todos. Era um povo muito organizado e inteligente. Já ouvi muita gente falar que ainda encontra pequenas flechas de pedra que eram usadas para a caça por esses grupos que eram ricos de sabedoria e cultura. Lauro Miller foi criado como distrito de Orleans no ano de 1921. No ano de 1956, Lauro Miller passou a fazer parte da lista de cidades do sul de Santa Catarina, quando em 6 de dezembro foi emancipado de Orleans, e em janeiro do ano seguinte o município foi finalmente instalado. Antes da emancipação, comunidades se formavam ao redor de igrejas católicas, com diversas devoções aos santos. A religião era uma peça fundamental no dia a dia de todos os moradores. Uma história curiosa e engraçada é sobre o nome de 4 comunidades das encostas. Os mais antigos moradores contavam que fugiu uma vaca de uma comunidade distante do costão, e o dono, pensando no prejuízo que sofreria, seguiu no encalço do animal. Durante sua procura, ele foi passando pelos lugarejos e, como era muito brincalhão, deu nome a cada um deles de acordo com o que via. Primeiro passou por terras planas que se estendiam por quilômetros, onde chamou de Vargem Grande. Depois viu o rastro do animal pertinho do rio e decidiu nomear aquele lugar de Rio do Rastro. Seguindo viagem, passou por um rio que ficava espremido entre 2 paredões e denominou o local de Rio Apertado. Finalmente, após horas caminhando, achou a vaca tranquilamente pastando nas margens de um rio e coroou o lugar com o nome de Rio da Vaca. O que mais me chama a atenção é que o pessoal das comunidades realmente adotou os nomes. Acho que esse senhor enxergou uma necessidade e, com uma brincadeira, acabou resolvendo um problema que já existia, que era a falta do nome das localidades. Esses lugares fazem parte do entorno do nosso Ecomuseu, mas tem outras comunidades que também estão ligadas a essa importante unidade museológica, como a comunidade do Novo Horizonte, ou o 12 para os íntimos. Tem 3 teorias que explicam esse nome. 12 curvas da antiga picada, que deu origem à estrada atual da Serra, 12 quilômetros da famosa estrada e a distância da comunidade até o centro da cidade, que também seria de 12 quilômetros. Não sei qual é a certa. Pode ser que todas estejam corretas, porque isso só torna mais legal a história. Outra comunidade que fica às margens do nosso Ecomuseu é o rio Capivaras Altas. Não é que lá as capivaras sejam maiores que as outras. Na verdade, há outros locais também chamados capivaras, e para diferenciar, foi colocado os nomes adicionais de altas, de meio e baixas, conforme a posição em que as localidades ficavam no mapa em relação à serra.
Ufa! Apesar de ser uma ave bem barulhenta, já cansei de tanto que contei. Mas estou contente porque acho que depois de ler ou ouvir isso tudo, você vai entender um pouco mais sobre um espaço tão especial, que é o Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. Se quiser também, vai poder explicar tudo o que aprendeu para as pessoas que você mais gosta. Agora vou ajeitar minhas peninhas e vou dormir quentinha no meu ninho. E logo que tiver novidades sobre o Ecomuseu ou Lauro Miller, volto a contar para você.